Segundo a Bíblia, Noé viveu em um tempo de grande corrupção e maldade na terra. A humanidade havia se afastado de Deus, e a violência e a imoralidade eram predominantes. Este cenário fornece o pano de fundo para a missão única e desafiadora que Deus confiou a Noé. A Bíblia descreve Noé como um homem de fé excepcional. Em Gênesis 6:9 é dito: Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Esta descrição destaca a singularidade de Noé em comparação com os seus contemporâneos, que estavam imersos em pecado. A justiça e a obediência de Noé o tornaram o escolhido de Deus para uma tarefa monumental. A decisão de Deus de purificar a terra através de um dilúvio foi uma resposta direta à corrupção da humanidade. Em Gênesis 6:13, Deus diz a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Este versículo sublinha a gravidade da situação e a necessidade de uma intervenção divina para restaurar a ordem e a santidade. Nosso vídeo irá detalhar cada etapa da vida de Noé, desde o momento em que Deus o chamou até os desafios que enfrentou ao construir a arca e o grande dilúvio que se seguiu. Através dessa jornada, veremos como a fé de Noé foi testada e recompensada, e como sua obediência trouxe renovação à terra e à humanidade. A Igreja vê Noé como um precursor de Cristo e da salvação oferecida por meio do batismo. A Arca de Noé é frequentemente comparada à Igreja, onde os fiéis encontram refúgio e salvação. Esta analogia será explorada em nosso vídeo para mostrar como a história de Noé se conecta com os ensinamentos cristãos. Ao longo deste vídeo, esperamos que você não apenas aprenda sobre os fatos históricos da vida de Noé, mas também reflita sobre as lições espirituais que sua história nos oferece. Noé nos ensina sobre a importância da fé em Deus, da obediência aos seus comandos e da esperança na renovação, mesmo nos momentos mais sombrios. Para compreender a importância e o impacto da missão de Noé, precisamos primeiro explorar o estado do mundo antes do dilúvio. Segundo a Bíblia, a terra estava cheia de maldade e corrupção. Em Gênesis 6:5 é dito: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Este versículo pinta um quadro sombrio do estado moral da humanidade. A corrupção não se limitava apenas aos atos externos de violência e imoralidade, mas penetrava profundamente nos corações e nas mentes das pessoas. O pecado estava tão enraizado que afetava cada aspecto da sociedade. Esta situação lamentável provocou a tristeza de Deus, que havia criado o homem para viver em comunhão com ele e para refletir sua bondade e santidade. Em Gênesis 6:6, lemos que arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Esta passagem revela a dor de Deus ao ver sua criação desviada de seu propósito original. A tristeza de Deus não deve ser entendida como uma fraqueza, mas como uma expressão de seu amor profundo e de sua justiça. Ele deseja que todos vivam de acordo com seus mandamentos para experimentar a verdadeira paz e felicidade. Diante de tal corrupção, Deus decidiu tomar uma medida drástica para purificar a terra. Em Gênesis 6:7, ele declara: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Esta decisão, embora severa, mostra a seriedade com que Deus trata o pecado e a necessidade de restaurar a justiça. A decisão de Deus de enviar o dilúvio não foi tomada de forma impulsiva, mas como uma resposta ao estado insustentável do mundo. A violência e a corrupção haviam se tornado tão predominantes que a única maneira de restaurar a santidade e a ordem era através de uma intervenção divina. Noé, como um homem justo, foi escolhido para ser o instrumento dessa renovação. A sociedade ao redor de Noé estava mergulhada em pecado e rebeldia contra Deus.
As pessoas viviam para satisfazer seus próprios desejos egoístas, sem consideração pelas leis divinas ou pelos direitos dos outros. Esta cultura de pecado coletivo criou um ambiente hostil e opressivo, tornando a missão de Noé ainda mais desafiadora e significativa. Em meio a esse cenário de depravação, Noé se destacou como um farol de retidão. Ele era um homem que andava com Deus, e sua vida era um testemunho de fé e obediência. A justiça de Noé não era apenas uma qualidade pessoal, mas um reflexo de sua relação íntima com Deus. Esta relação o capacitou a cumprir a missão extraordinária que Deus lhe confiou. A história de Noé nos ensina sobre a seriedade do pecado e as consequências de viver uma vida afastada de Deus. Ela nos lembra que, embora Deus seja amoroso e misericordioso, Ele também é justo e santo. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido, mas sua misericórdia oferece um caminho de salvação para aqueles que se voltam para Ele com fé e arrependimento. O dilúvio, portanto, não é apenas uma história de destruição, mas de renovação. Através do julgamento, Deus providenciou um novo começo para a humanidade. Noé e sua família, preservados na arca, simbolizam a esperança e a promessa de um futuro melhor. A arca é um sinal da fidelidade de Deus em meio ao julgamento e um convite à confiança em sua provisão e proteção. À medida que continuamos nossa jornada pela história de Noé, veremos como a corrupção da humanidade e a tristeza de Deus prepararam o caminho para a redenção e a renovação. A missão de Noé é um lembrete poderoso da importância da retidão e da obediência a Deus, mesmo em tempos de grande maldade. Fique conosco enquanto exploramos a construção da arca e a fé inabalável de Noé no próximo capítulo. À medida que avançamos na história de Noé, chegamos a um dos momentos mais cruciais: o chamado de Deus para construir a arca. Em Gênesis 6, 13 e 14, Deus diz a Noé: "O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume." Este chamado marca o início de uma missão extraordinária e desafiadora. Antes do chamado, a vida de Noé provavelmente era semelhante à de outros homens de sua época. Ele era casado, tinha filhos e vivia em uma sociedade corrupta. No entanto, o que o diferenciava era sua justiça e sua relação íntima com Deus. Noé andava com Deus, o que significa que ele vivia em conformidade com a vontade divina, mantendo-se distante da corrupção ao seu redor. Quando Deus revelou a Noé seu plano de destruir a terra com um dilúvio, foi um momento de profunda revelação e responsabilidade. Noé, sendo um homem de fé, não questionou a vontade de Deus. Sua obediência inabalável é um testemunho de sua confiança plena no Senhor. Ele aceitou o chamado divino, ciente dos desafios e da incompreensão que enfrentaria da sociedade. A mensagem de Deus a Noé incluiu instruções detalhadas sobre como construir a arca. Em Gênesis 6, 15 e 16, Deus especifica as dimensões e os materiais a serem utilizados. "Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros." Estas especificações mostram a precisão divina e a seriedade da missão. Noé começou a construção da arca com a ajuda de sua família. A tarefa era monumental, exigindo grande esforço físico, dedicação e persistência. Durante todo o processo, Noé permaneceu fiel às instruções de Deus, seguindo cada detalhe com cuidado. Sua dedicação e comprometimento são exemplos poderosos de como a fé pode motivar ações grandiosas. A construção da arca não passou despercebida pela sociedade ao redor. As pessoas observavam com curiosidade e provavelmente com ceticismo e escárnio.
Noé, no entanto, não se deixou abalar pelas opiniões alheias. Ele continuou seu trabalho com determinação, confiando que a palavra de Deus seria cumprida. Esta atitude de Noé nos ensina sobre a importância de permanecer firme na fé, mesmo quando enfrentamos oposição ou incompreensão. Além da construção física, Noé também teve que se preparar espiritualmente e preparar sua família para o que estava por vir. Ele ensinou seus filhos a seguir a vontade de Deus e a confiar em sua promessa de salvação. Este aspecto da história sublinha a importância do papel da família e da transmissão da fé de geração em geração. O processo de construção da arca durou muitos anos, mas Noé nunca desistiu. Sua perseverança é um testemunho de sua profunda fé e obediência a Deus. Cada martelada e cada prego colocado na arca eram atos de fé, confiando na promessa divina de proteção e renovação. Esta perseverança é um exemplo inspirador para todos nós, lembrando-nos de que a verdadeira fé exige ação e compromisso contínuos. A fé inabalável de Noé e sua obediência a Deus culminaram na conclusão da arca. Este feito extraordinário não foi apenas uma realização física, mas um marco espiritual. A arca representava a salvação de Deus e a esperança de um novo começo. Noé, ao concluir a construção, demonstrou que a fé em Deus pode levar a realizações incríveis, mesmo diante dos maiores desafios. Após receber as instruções de Deus, Noé iniciou a construção da arca, um empreendimento colossal que exigiu fé, dedicação e um trabalho árduo. A construção da arca é um dos aspectos mais memoráveis da história de Noé, simbolizando a obediência absoluta a Deus em meio à descrença e ao escárnio de seus contemporâneos. Em Gênesis 6, 14 e 16, Deus fornece a Noé instruções detalhadas para a construção da arca. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Essas especificações detalhadas mostram a precisão e o cuidado de Deus em garantir a sobrevivência de Noé e dos seres vivos durante o dilúvio. A dedicação de Noé à construção da arca é um testemunho de sua fé inabalável. Ele seguiu cada instrução de Deus com exatidão, trabalhando incansavelmente ao lado de sua família. A tarefa era imensa, exigindo não apenas habilidades de construção, mas também uma paciência e perseverança extraordinárias. Cada dia de trabalho era uma demonstração de sua confiança nas promessas de Deus. A arca, com suas imensas dimensões, era uma estrutura impressionante. Era um navio de 3 andares com compartimentos para abrigar a família de Noé e todos os animais que Deus ordenou que fossem salvos. Esta grande embarcação era construída para resistir às forças do dilúvio e proporcionar segurança e sustento para todos os seus ocupantes durante o tempo que permanecessem na água. A construção da arca atraiu a atenção dos contemporâneos de Noé, que observavam com ceticismo e zombaria. A sociedade ao redor de Noé estava mergulhada em corrupção e maldade, e a ideia de um dilúvio parecia absurda para eles. Noé, porém, não se deixou abater pelas críticas e pela descrença ao seu redor. Ele continuou seu trabalho com determinação, confiando plenamente na palavra de Deus. A reação da sociedade ao redor de Noé serve como um poderoso lembrete dos desafios que enfrentamos quando seguimos a vontade de Deus em um mundo que muitas vezes está em oposição a seus mandamentos. A fé de Noé, demonstrada através de sua obediência e perseverança, é um exemplo inspirador de como devemos permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante de adversidades e oposição. O trabalho de Noé também envolveu a preparação para o acolhimento dos animais. Ele teve que criar compartimentos específicos para diferentes espécies, garantindo que todas tivessem espaço suficiente e as condições necessárias para sobreviver durante o tempo na arca. Esta tarefa exigia um planejamento cuidadoso e uma compreensão profunda das necessidades dos animais,
mais uma vez destacando a obediência de Noé às instruções divinas. A família de Noé desempenhou um papel crucial na construção da arca. Seus filhos, Sem, Cam e Jafé, junto com suas esposas, trabalharam ao lado de Noé, demonstrando a importância da unidade familiar e do trabalho conjunto em prol de um objetivo comum. Esta colaboração familiar é um exemplo de como a fé e a obediência a Deus podem fortalecer os laços familiares e levar a realizações extraordinárias. A perseverança de Noé ao longo dos anos de construção é um testemunho de sua fé e determinação. Apesar das dificuldades e do tempo necessário para completar a arca, ele nunca desistiu. Esta perseverança é um exemplo poderoso para todos nós, lembrando-nos de que a verdadeira fé exige ação contínua e comprometimento, mesmo quando os resultados não são imediatos ou visíveis. Com a arca finalmente concluída, Noé estava pronto para a próxima fase de sua missão: a coleta dos animais e a preparação para o dilúvio iminente. A conclusão da construção da arca marcou o cumprimento de um grande ato de fé e obediência a Deus, estabelecendo o palco para o grande evento que estava por vir. Com a arca construída, Noé enfrentou a tarefa monumental de reunir todos os animais que Deus ordenou que fossem salvos do dilúvio. Em Gênesis 6, 19, 20, Deus instrui Noé: de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. Este chamado foi essencial para preservar a biodiversidade após o dilúvio. A ordem de Deus era clara: cada espécie de animal deveria ter um representante macho e uma fêmea na arca. Isso garantiria a continuação de cada espécie após o dilúvio. A variedade de animais que Noé teve que reunir era vasta, desde aves e mamíferos até répteis. Cada um desses animais tinha necessidades específicas de espaço, alimentação e cuidados, tornando a tarefa de Noé ainda mais complexa. Noé, com a ajuda de sua família, começou a reunir os animais. É notável que a Bíblia menciona que os animais virão a ti, Gênesis 6:20, indicando que foi pela orientação divina que os animais se dirigiram à arca. Este detalhe destaca a mão de Deus em todo o processo, guiando os animais até Noé e facilitando sua missão. A cooperação dos animais também serviu como um sinal da aprovação divina ao plano de Noé. Cada animal tinha seu próprio compartimento na arca, cuidadosamente planejado e construído por Noé e sua família. Eles garantiram que cada espécie tivesse o espaço adequado e as condições necessárias para sobreviver durante o tempo que passariam na arca. Este planejamento meticuloso reflete a obediência de Noé às instruções de Deus e sua dedicação à missão que lhe foi confiada. A coleta dos animais foi um processo demorado e exigiu muita paciência e organização. Noé e sua família tiveram que assegurar que todos os animais fossem alimentados e acomodados corretamente antes da chegada do dilúvio. Este trabalho meticuloso é um testemunho da fé e da obediência de Noé, que seguiu cada comando divino com precisão e devoção. A variedade de animais na arca é um lembrete da incrível biodiversidade da criação de Deus. Cada espécie, grande ou pequena, foi considerada importante e digna de ser salva. Esta inclusividade reflete a generosidade e o cuidado de Deus por toda a sua criação. Para Noé, a tarefa de reunir e cuidar de tantos animais diferentes foi um grande desafio, mas ele a cumpriu com fé e diligência. Além dos animais, Noé também teve que garantir que havia suprimentos suficientes para alimentar todos os ocupantes da arca durante o dilúvio. Em Gênesis 6:21, Deus instrui: e tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e ser-te-á para alimento, para ti e para eles. Esta preparação adicional demonstra a necessidade de planejamento e provisão antecipada, aspectos essenciais para a sobrevivência durante o dilúvio.
A presença de tantos animais na arca também simboliza a renovação e a esperança. Cada animal representava uma nova vida que iria repovoar a terra após o dilúvio. A arca tornou-se um microcosmo da criação de Deus, preservando a diversidade e a beleza da vida enquanto a terra era purificada pelas águas. Este aspecto da história enfatiza o compromisso de Deus com a restauração e a continuidade da vida. Durante o tempo na arca, Noé e sua família tiveram que cuidar dos animais, assegurando que todos estivessem seguros e bem alimentados. Esta tarefa contínua exigia dedicação e trabalho em equipe. A arca não era apenas um refúgio físico, mas também um local de serviço e cuidado, onde a fé de Noé e sua família era posta em prática diariamente. Com todos os animais reunidos e a arca preparada, Noé estava pronto para o próximo passo de sua missão: enfrentar o dilúvio iminente. A conclusão desta fase marca a culminação de uma fé inabalável e de uma obediência total às instruções de Deus. Chegamos ao ponto crucial da história de Noé, o início do dilúvio. Em Gênesis 7, 11, 12, a Bíblia descreve o evento cataclísmico. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Esta descrição dramática marca o começo de uma transformação profunda e devastadora da terra. As chuvas incessantes e a ruptura das fontes do abismo criaram um dilúvio sem precedentes. As águas subiram rapidamente, cobrindo tudo em seu caminho. Em Gênesis 7, 19, 20, lemos: E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Esta inundação total aniquilou todas as formas de vida que não estavam na arca. Durante 40 dias e 40 noites as chuvas continuaram, sem trégua. A arca, com Noé, sua família e todos os animais, flutuava sobre as águas crescentes. Este período de intensa chuva e submersão simboliza a purificação da terra, limpando-a da corrupção e do pecado que a haviam tomado. A arca, em contraste, representava a esperança e a promessa de um novo começo. Dentro da arca, Noé e sua família enfrentaram o desafio de viver confinados em um espaço limitado, com uma grande variedade de animais. Este ambiente fechado exigia um esforço contínuo de cooperação e cuidado. Noé, com sua liderança e fé, guiou sua família através deste período difícil, mantendo a esperança e a confiança nas promessas de Deus. A segurança na arca não foi apenas física, mas também espiritual. Noé e sua família confiaram em Deus para protegê-los durante o dilúvio. A arca, construída seguindo as instruções divinas, tornou-se um símbolo de refúgio e salvação. Esta confiança em Deus é um testemunho da fé de Noé, que acreditava firmemente na palavra de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor estava sendo destruído. O dilúvio foi um ato de julgamento divino, mas também de renovação. Em Gênesis 7, 21, 23, é descrito o alcance da destruição. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de fera, e de todo réptil que se rasteja sobre a terra e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Este julgamento drástico sublinha a seriedade com que Deus trata o pecado. A decisão de Deus de purificar a terra mostra sua justiça e sua santidade. No entanto, através da arca, Deus também demonstrou sua misericórdia, salvando Noé e sua família para repovoar a terra. Esta dualidade de justiça e misericórdia é um tema central na história do dilúvio. Durante o tempo em que as águas cobriram a terra,
Noé e sua família tiveram que confiar em Deus para sua sobrevivência. Em Gênesis 7:24, lemos: "E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias." Este período prolongado de isolamento e dependência de Deus foi uma prova de fé para todos na arca. Cada dia que passava era um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir sua promessa de proteção. Enquanto as águas prevaleciam, a arca navegava sem um destino visível, guiada apenas pela mão de Deus. Esta jornada simboliza a confiança absoluta em Deus, sem saber o que o futuro reserva, mas acreditando firmemente em sua providência. Noé, com sua fé inabalável, conduziu sua família através desta experiência de dependência total em Deus. Com o fim do dilúvio se aproximando, a história de Noé toma um novo rumo. A partir deste ponto, a promessa de renovação começa a se concretizar. Após 40 dias e 40 noites de chuva incessante e 150 dias de águas prevalecendo sobre a terra, o dilúvio finalmente começou a recuar. Em Gênesis 8:1, lemos: "E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal e de todo gado que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas aquietaram." Este versículo marca o início de um novo capítulo, onde a esperança começa a ressurgir. Com o recuo das águas, a arca finalmente repousou sobre os montes de Ararat. Em Gênesis 8:4 é dito: "E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat." Esta localização providencial da arca era um sinal da intervenção divina, assegurando que Noé e os ocupantes da arca tivessem uma base segura enquanto aguardavam que as águas diminuíssem completamente. Noé, com sua paciência e fé, aguardou pacientemente dentro da arca enquanto as águas continuavam a recuar. Em Gênesis 8, 6 e 7, ele toma uma ação para verificar a condição externa. "E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra." Esta primeira tentativa com o corvo indicava a vigilância contínua de Noé sobre o processo de recuo das águas. A espera foi longa e exigente, mas Noé não perdeu a esperança. Em Gênesis 8, 8, 9, ele tentou novamente, desta vez com uma pomba. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando onde pousar a planta do seu pé, tornou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e a recolheu consigo na arca. A pomba, retornando sem encontrar terra firme, foi um sinal de que ainda era preciso esperar. Noé soltou a pomba mais uma vez e desta vez ela trouxe um sinal de esperança. Em Gênesis 8, 10, 11, lemos: "E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Conheceu, pois, Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra." A folha de oliveira era um símbolo claro de que a vida estava começando a retornar, e que as águas estavam diminuindo. Finalmente, após mais 7 dias, Noé soltou a pomba novamente e desta vez ela não retornou. Em Gênesis 8, 12 é dito: "Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele." Isso indicava que a terra estava seca o suficiente para a pomba encontrar um lugar para se estabelecer. Este evento marcou o fim da espera e o início de um novo capítulo para Noé e sua família. Com a terra seca, Deus instruiu Noé a sair da arca. Em Gênesis 8, 15 e 17, Deus diz: "Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo de toda carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se rasteja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra." Esta ordem de Deus não era apenas uma permissão, mas um mandato para repovoar e renovar a terra. A saída da arca foi um momento de grande alegria e gratidão.
Noé, sua família e todos os animais finalmente pisaram em terra firme. Em Gênesis 8, 18, 19, lemos: Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Este momento simbolizou a renovação da vida na terra, uma nova oportunidade para a humanidade e todas as criaturas. Noé, em um ato de gratidão e reverência, construiu um altar ao Senhor. Em Gênesis 8:20 é dito: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Este sacrifício foi um sinal de agradecimento pela proteção divina durante o dilúvio e pela nova vida que estava começando. Este capítulo da história de Noé nos ensina sobre a importância da paciência, da esperança e da gratidão. Através da fé de Noé e da intervenção divina, a humanidade recebeu uma nova chance de começar novamente. Após o dilúvio e a saída da arca, Noé e sua família experimentaram um novo começo na terra. Deus, em sua infinita misericórdia, fez um pacto com Noé, estabelecendo uma aliança eterna com ele e com toda a humanidade. Este pacto é um marco significativo na história bíblica, simbolizando a promessa de Deus de nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Em Gênesis 9, 8, 11, lemos: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu pacto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. E eu estabeleço o meu pacto convosco, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O pacto de Deus com Noé foi uma reafirmação de seu compromisso com a criação. Este pacto não se limitava apenas a Noé e sua família, mas abrangia todas as gerações futuras e todas as criaturas viventes. Esta aliança universal mostra o amor e a preocupação de Deus por toda a sua criação, garantindo que a vida na Terra fosse preservada e protegida de futuras catástrofes globais. Como sinal deste pacto, Deus colocou um arco-íris no céu. Em Gênesis 9, 12 e 13, Deus declara: E disse Deus: Este é o sinal do pacto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do pacto entre mim e a terra. O arco-íris, com suas cores vibrantes, tornou-se um símbolo visível da promessa de Deus, lembrando a todos da aliança divina sempre que aparecesse no céu. O arco-íris, como símbolo da aliança divina, tem um significado profundo. Ele representa a paz e a fidelidade de Deus, um lembrete constante de que Ele está sempre presente e cumprindo suas promessas. Em Gênesis 9, 14 e 15, Deus continua: E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Este compromisso de Deus com a humanidade é uma prova de sua graça e misericórdia. O pacto com Noé também trouxe novas diretrizes para a vida na terra. Em Gênesis 9, 1-2, Deus abençoa Noé e seus filhos, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Este mandamento de Deus não apenas reafirma o papel da humanidade como cuidadores da criação, mas também estabelece um novo relacionamento entre o homem e os animais. Além de instruir Noé a encher a terra, Deus também estabeleceu normas alimentares e de convivência. Em Gênesis 9, 3, 4, Deus diz: Tudo quanto se move, que é vivente, ser-vos-á para mantimento,
Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Este comando sublinha a santidade da vida e a importância de respeitar as diretrizes divinas no uso dos recursos da criação. O pacto de Deus com Noé também inclui uma promessa de justiça. Em Gênesis 9, 5, 6, Deus estabelece a responsabilidade pela vida humana. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Esta passagem enfatiza a sacralidade da vida humana e a justiça divina. Ao sair da arca, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus em agradecimento. Em Gênesis 8, 20 e 21 é dito: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Este ato de adoração e gratidão solidificou a aliança entre Deus e Noé. A aliança com Noé é uma lembrança duradoura da fidelidade de Deus. Ela reforça a ideia de que, apesar dos pecados e falhas da humanidade, Deus permanece fiel e disposto a renovar suas promessas de amor e proteção. O arco-íris, como sinal desta aliança, continua a ser um símbolo de esperança e confiança na fidelidade de Deus. Com o dilúvio terminado e a aliança estabelecida, Noé e sua família se prepararam para começar uma nova vida na terra. Este novo começo foi marcado por uma série de desafios e oportunidades. Em Gênesis 9, 1, Deus abençoa Noé e seus filhos, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Esta bênção não só lhes deu a responsabilidade de repovoar a terra, mas também a promessa de que Deus estaria com eles em cada passo do caminho. Noé e sua família começaram a reconstruir suas vidas a partir do zero. A tarefa de repovoar a terra e restaurar a ordem natural exigia um esforço significativo. Eles tiveram que cultivar a terra, criar abrigos e estabelecer uma sociedade baseada nos princípios que Deus havia lhes ensinado. Este período inicial foi de trabalho árduo e dedicação, mas também de esperança e renovação. A nova geração que surgiria de Noé e seus filhos estava destinada a povoar toda a terra. Em Gênesis 9, 18 e 19 é dito: E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Estes versículos destacam a importância dos filhos de Noé como os patriarcas das futuras nações e a diversidade que surgiria deles. Noé, como o líder da nova humanidade, tinha a responsabilidade de ensinar seus filhos e descendentes a seguir os caminhos de Deus. Ele passou adiante as lições aprendidas durante o dilúvio e a aliança estabelecida com Deus. Esta transmissão de conhecimento era essencial para garantir que as futuras gerações permanecessem fiéis aos mandamentos divinos e vivessem de acordo com a vontade de Deus. A vida após o dilúvio também trouxe desafios. A terra, embora renovada, ainda apresentava dificuldades naturais e sociais. Noé e sua família enfrentaram o desafio de estabelecer uma nova ordem social e de lidar com as limitações dos recursos disponíveis. Este período de adaptação exigiu perseverança e uma confiança contínua na providência de Deus. A Bíblia registra um episódio importante que aconteceu após o dilúvio, envolvendo Noé e seus filhos. Em Gênesis 9, 20 e 21, lemos: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Este evento destaca a vulnerabilidade humana de Noé e serve como um lembrete de que, apesar de sua justiça e obediência,
ele também era suscetível a falhas. Este incidente teve consequências significativas para a família de Noé. Em Gênesis 9, 22, 25 é relatado: "E viu Cam, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber a seus 2 irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados, e não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos." Esta maldição sobre Canaã e a bênção sobre Sem e Jafé influenciaram as futuras relações entre seus descendentes. Apesar deste incidente, Noé continuou a ser uma figura de grande respeito e liderança. Sua vida após o dilúvio foi dedicada a guiar sua família e a nova humanidade a seguir os caminhos de Deus. Em Gênesis 9, 28, 29, é dito: "E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu." Este período prolongado de vida permitiu que Noé desempenhasse um papel fundamental na formação das primeiras civilizações pós-diluvianas. A história de Noé após o dilúvio nos ensina sobre a importância da liderança justa e da transmissão dos valores divinos. Ele é um exemplo de como a fé em Deus pode guiar uma pessoa através de grandes desafios, e como essa fé pode ser passada para as gerações seguintes. Noé, através de sua vida e ações, deixou um legado duradouro que moldou a história da humanidade. A história de Noé não termina com sua morte. Seu legado perdura através das gerações, influenciando a fé e as tradições até os dias atuais. Noé é lembrado como um símbolo de obediência, fé e renovação. Sua vida e suas ações deixaram um impacto profundo não apenas na história bíblica, mas também na visão que temos sobre a relação entre Deus e a humanidade. Noé é frequentemente visto como um precursor de Cristo. Assim como Noé salvou sua família e as espécies animais da destruição pelo dilúvio, Jesus oferece salvação à humanidade do pecado e da morte. A Arca de Noé é comparada à Igreja, que é o refúgio seguro para os fiéis, protegendo-os das tempestades do pecado e oferecendo um caminho para a salvação eterna. A Igreja vê a história de Noé como uma prefiguração do batismo. Em 1 Pedro 3, 20 e 21 é dito: "Os quais noutro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, que não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo." Este versículo destaca como o dilúvio, que trouxe purificação através da água, é um símbolo do batismo cristão que limpa os pecados e renova a vida espiritual. Além de sua importância teológica, Noé é um exemplo de liderança e fé inabalável. Sua disposição em obedecer a Deus, mesmo quando a tarefa parecia impossível e ele enfrentava o escárnio de seus contemporâneos, é uma lição poderosa sobre a importância da fé e da perseverança. Noé nos ensina que seguir a vontade de Deus pode exigir sacrifícios e desafios, mas que a recompensa é a renovação e a bênção divina. A história de Noé também enfatiza a importância da justiça e da retidão. Em um mundo corrupto e cheio de maldade, Noé se destacou por sua integridade e justiça. Sua vida é um testemunho de que é possível viver de acordo com os mandamentos de Deus, mesmo em meio à corrupção. Esta mensagem é relevante para os dias atuais, onde enfrentamos desafios morais e éticos semelhantes. O pacto que Deus fez com Noé, simbolizado pelo arco-íris, continua a ser um sinal de esperança e promessa. Cada vez que vemos um arco-íris, somos lembrados da fidelidade de Deus e de sua promessa de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Este símbolo serve como um lembrete constante da misericórdia de Deus e de sua aliança eterna com a humanidade.
Noé também é uma figura central nas tradições culturais e religiosas de várias outras religiões e culturas. Sua história é contada em diversas tradições, incluindo o judaísmo e o islamismo, onde ele é conhecido como Nu. Esta universalidade da história de Noé mostra o impacto duradouro e o reconhecimento de sua vida e ações em todo o mundo. A importância de Noé na Bíblia é também refletida na liturgia e na arte cristã. Muitas igrejas têm vitrais, pinturas e esculturas que retratam Noé e a arca, lembrando os fiéis de sua história e das lições que ela ensina. Estas representações artísticas ajudam a manter viva a memória de Noé e a inspirar os fiéis a seguir seu exemplo de fé e obediência. A história de Noé é uma narrativa de renovação e esperança. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente e oferece um caminho para a salvação e a renovação. Noé, através de sua fé e obediência, tornou-se um instrumento da misericórdia divina, garantindo a continuidade da vida na Terra e estabelecendo um novo começo para a humanidade. A história de Noé é uma das mais poderosas e inspiradoras da Bíblia. Ela nos ensina sobre a importância da fé, da obediência e da esperança na promessa de Deus. Noé é um exemplo eterno de como viver uma vida de justiça e devoção a Deus, e seu legado continua a influenciar e inspirar gerações de fiéis ao redor do mundo. Que possamos todos aprender com sua história e seguir seu exemplo de fé e perseverança em nossa própria jornada espiritual. Se você achou inspiradora a história de Noé e como ele manteve sua fé e obediência em meio a um mundo corrompido, temos mais conteúdo para você. Nosso último vídeo explora os desafios que todos enfrentamos hoje ao lidar com tentações e desejos proibidos. Assim como Noé enfrentou a corrupção e o pecado de sua época, discutimos como podemos combater as armadilhas da traição, fornicação e luxúria em nossas vidas diárias. Este vídeo complementa a história de Noé, mostrando como podemos aplicar a mesma fé e perseverança para superar as tentações modernas. Você aprenderá sobre as consequências de ceder a esses desejos e descobrirá estratégias práticas para manter sua integridade espiritual